Olá pessoal, a edição de hoje do Entre Grades vai falar sobre um projeto muito bacana que acontece lá no estado do Rio de Janeiro, o projeto Escrevivendo a Liberdade. É um projeto de educação não formal que atua pelo desencarceramento e pelo direito de literatura, especialmente em espaços de privação de liberdade. E as convidadas dessa edição são as profissionais que fazem com que esse projeto aconteça de fato e de maneira tão especial. Vanusa Mello, Ana Clara, Elisa De Felipe, Marina Magnardi, Marilena Ribeiro, Jéssica Montuano e Larissa Santos. É daqui a alguns segundos no Entre Grades. O Escrevivendo a Liberdade é um projeto de extensão universitária vinculado ao projeto Do Cárcere à Universidade, da Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ele foi criado para levar a literatura para os espaços de privação de liberdade, principalmente com a intenção de formar escritores, de literatura, para que nós possamos conhecer por um viés que não seja o viés da mídia, as histórias das pessoas que estão privadas de liberdade, de seus familiares e etc. E nosso objetivo também sempre foi o de ampliar o alcance da universidade, de não só criarmos formas de levar as pessoas para dentro da universidade para realizar cursos de extensão e tudo mais, mas também de fazer a universidade sair dos seus muros e alcançar outras pessoas e fazer outras propostas envolvendo literatura. O projeto Escrevivendo a Liberdade é também um ambiente de acolhimento e de aprendizado contínuo para todos os envolvidos. Eu acredito que existem muitas formas românticas até de se falar sobre literatura. Mas na nossa vivência, o que nós percebemos, o nosso grupo, tem uma realidade, uma necessidade muito concreta. As nossas histórias precisam ser registradas, precisam ser criadas, recriadas, recontadas e principalmente precisam ser ouvidas. Então, o nosso ponto de partida para fazer esse trabalho é o afeto. É com o afeto que nós montamos as nossas oficinas, é com o afeto que nós escolhemos cadernos e folhas diversos para levar para as oficinas, assim, cadernos e folhas que deem gosto de preencher, prazer mesmo de escrever e estar ali naquela produção. É com o afeto que nós continuamos estudando constantemente e juntas, para que sejamos escritoras e leitoras sempre. Então, desde 21 de fevereiro de 2019, nós começamos esse trabalho, então vamos completar 2 anos de Escrevivendo a Liberdade, numa luta constante da literatura como um direito e numa defesa sempre muito sensível de que esse direito pode ser vivido de modo a acolher todas as experiências. O que nos levou a criar o projeto Escrevivendo a Liberdade, lá 2 anos atrás, na sua fundação, foi o desejo de realizar ações, de ter propostas de educação não escolares, um projeto de educação popular que a gente tem dentro das unidades de socioeducação no Rio de Janeiro. Na época da fundação, nossa parceria era com a professora Sandra Maciel, da UF. Hoje nós estamos trabalhando junto com a professora Socorro Calhau, da UERJ, e nossa intenção era realizar esse trabalho de educação popular envolvendo a literatura, que é a linguagem na qual a gente acredita para ter uma escuta importante junto a essas pessoas privadas de liberdade, e porque também nós desejávamos que a universidade conseguisse
e muito além dos seus muros, né, como eu falei antes, e atingir outros locais, né, se mostrar presente para a sociedade, se dar a conhecer para pessoas que geralmente não têm acesso a ela. A importância do Escrevendo a Liberdade vem da discussão com a literatura como possibilidade de liberdade. O nosso diálogo com esses jovens privados de liberdade, e mais recentemente com as mães desses jovens também, parte do conceito de escrevivência e de como essa construção de novas narrativas sobre a história deles, a vida, os sentimentos, as questões, passam pela literatura e pela escrita, como a literatura e a escrita são caminhos, são possibilidades para isso. Tanto numa questão muito objetiva do ser escritor, do fazer, e a gente parte do princípio da ideia de que todos somos escritores, todos podemos ser escritores, quanto no que a gente gosta de pensar numa perspectiva qualitativa, né? A partir das reflexões e de um pensamento crítico sobre nós mesmos, sobre o mundo que vivemos, e a gente tenta trazer essa discussão. A experiência do Escrevivendo na mediação de leitura nas unidades de privação de liberdade tem tido como desafio, por exemplo, no sistema de adultos, o fato de não termos projetos aprovados com facilidade. Então, tentamos aprovar um projeto de mediação de leitura, mas não foi possível, então a gente segue lá com uma leitura breve, rápida e estimulando as mulheres a escreverem cartas. No ambiente socioeducativo, as salas de leitura são uma boa área para a gente praticar a mediação de leitura e escrita criativa, mas temos como desafios o tempo de permanência dos adolescentes conosco. As oficinas são semanais, com duração de 2 horas, mas muitas vezes o adolescente fica conosco apenas 1 hora por questões internas da unidade. Também temos como desafio o acervo, tanto nas unidades socioeducativas como nas unidades de adultos. O acervo não é adequado para o público. No caso dos adolescentes, não tem um acervo de literatura juvenil, e no caso das mulheres também. O acervo muitas vezes não é adequado para que elas tenham interesse em ler. E um outro desafio também é que eles possam levar esse material de leitura escrita para dentro das suas celas, quando é adulto, ou do alojamento, quando é o adolescente. Eles não têm autorização, muitas vezes, para levar esse material, então fica restrito às oficinas que acontecem semanalmente, o contato com a leitura e com a escrita. Bem, nós, enquanto Escrevivendo a Liberdade, encontramos diferentes desafios ao entrar nesse espaço de privação de liberdade. Acredito que o nosso primeiro grande desafio para trabalhar com oficinas de leitura e de escrita é, ao entrar nesse espaço, encontrarmos diferentes jovens com diferentes trajetórias de vida, né? Com diferentes, na verdade, trajetórias de escolarização também. Muitos dali estão no processo de decodificação de letras, de juntar letras e formar palavras, frases, dessa leitura de mundo, né, dessa leitura ampliada, amplificada das palavras e de todos os seus sentidos. E aí, entendendo que a educação é um processo contínuo, né, entendendo que o contato com a literatura também precisa ser um processo contínuo, acredito que o nosso outro grande desafio é o tempo. Precisaríamos de muito mais tempo, não somente para as nossas oficinas, mas tempo individual também com cada um deles ali, né? Um tempo muito maior para que pudéssemos dar conta de tantas particularidades deles ali. E o terceiro grande desafio é despertar o interesse. Como é que a gente desperta o interesse para a literatura, para a leitura e para a escrita? Como é que a gente fala da literatura enquanto um direito, com jovens que já passaram por tantas privações de direito ao longo da vida, né? Como é que a gente desperta esse querer? Eu atuo no Degase desde 2017 como educadora popular e de maneira voluntária. O meu círculo mais próximo de amizade, de família, é bem aliado à defesa dos direitos humanos. Então eu recebo apoio, eu não recebo preconceito não.
Mas eu não acho que seja uma realidade de toda a sociedade, né? Porque a gente vive numa sociedade muito punitivista. E a sensação que eu tenho é que o senso comum acredita que aqueles meninos não tinham nem que existir, né? E que por isso eles não merecem ser bem tratados, quando na verdade a gente só tá ali para garantir direitos, né? O direito à educação e tal. Então, por exemplo, eu já fui com motoristas de aplicativo e eu ouvi assim barbaridades. Uma vez eu cheguei tremendo na unidade, às vezes até alguns funcionários do próprio Degase, né, que debocham, ironizam e tal. Mas eu imagino que o servidor, seja médico, psicólogo, às vezes até a gente mesmo, da sociedade como um todo, sofre bastante preconceito, justamente porque é como se fosse um desperdício de dinheiro público, né? Quando, na verdade, é uma garantia de direitos, a existência da socioeducação, mesmo com as suas falhas. Bem, eu estou há quase 2 anos me debruçando sobre a socioeducação e, além daqueles preconceitos que a gente já conhece, né? Trabalha com bandido, defende bandido, né? Também tem aqueles preconceitos que acontecem mais na família, com as pessoas que você convive, né? Por exemplo, às vezes eu tô em reunião de família, no almoço. Teve até uma vez que eu fiz uma brincadeira com um primo e escondi o prato dele. Aí uma tia virou pra mim e falou assim, tá aprendendo lá no Degase. Ou eu falo alguma gíria que eu já falo normalmente. Aí fala, tá aprendendo com os meninos do Degase? E é horrível, porque a gente percebe que mesmo com aqueles adolescentes cumprindo a medida de internação, a figura deles é sempre atrelada à figura do bandido, à figura do menino ou da menina que não vai conseguir se ressocializar, né, como a gente ouve falar. E é sempre assim, é sempre atrelada a alguma atitude, a algum gesto errado que a gente tome. Toda vez eu tô conversando, aí falo alguma coisa, e aí se eu tô brava, fala, tá ficando agressiva, tá aprendendo no Degase, e é muito complicado a gente ver que esses preconceitos não são só de fora, também acontecem entre nossa roda de amigos e de familiares.